Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, oportunidade de fazermos o Evangelho no lar, junto com todos da família, mas se for só nós mesmos, não tem problema fazê-lo com uma só pessoa, que a espiritualidade vai se fazer presente. Com certeza, a espiritualidade vai atender ao nosso chamado, ao nosso apelo. É a oportunidade de permitirmos Jesus entrar em nossa casa, sentar conosco para o estudo e ficar conosco em todos os momentos da nossa vida. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. Então, dando início, façamos a nossa leitura preparatória. O livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje a mensagem é 141, Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais, podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquila a felicidade. Em razão da invigilância, as belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Ou seja, o amor fraternal é aquele que é realmente uma fraternidade pura, que não se deixa atingir pelo despeito, pela inveja, pela desconfiança, mas que se alegra com o êxito, o sucesso do semelhante. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as forças do bem. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, ajudando-nos a identificar com clareza os caminhos mais retos
que nos conduzam à integração com os vossos propósitos. Que as vossas bênçãos nos envolvam, nos fortalecendo, nos iluminando, para que possamos permanecer com fé e com esperança a nossa caminhada terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós continuamos seguindo o livro Florações Evangélicas de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Nesse livro, ela apresenta a cada capítulo reflexões em torno de um parágrafo, de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir de agora ela vai começar a fazer suas reflexões do capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. O registro de Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40. E prossegue: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Aqui já é o registro de Lucas, no capítulo 7, no capítulo 6, versículo 31. E Kardec prossegue inserindo a seguinte passagem: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tendo um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Tomou-o pela garganta, quase sufocando, dizendo-lhe: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou, dizendo: tendo um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até que restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, por que me pediste isto? Não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor,
encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que passasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que ele tivessem cometido. O registro de Mateus, no capítulo 28, versículo 23 a 35. Então, Kardec, ele, para compor esse capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, ele traz a passagem do diálogo com o fariseu, muito interessante, né? Porque eles queriam saber qual era o maior mandamento. E Jesus apresenta o amor a Deus sobre todas as coisas e como o primeiro mandamento. E apresenta: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Apresentando como o segundo, mas ele diz igual ao primeiro. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: o amor ao próximo. Amar ao próximo como se ama a si mesmo. Fazer ao outro o que se deseja que lhe seja feito. Então, meus amigos, meus irmãos, Jesus aqui nos mostra que é impossível amar a Deus se não amamos ao nosso próximo. A conexão com Deus, o amor a Deus, passa necessariamente pelo nosso próximo. E para isso, temos essa passagem que Jesus relatou aos seus discípulos. O credor incompassivo. Um homem que devia ao seu amo, devia ao seu senhor e suplicou misericórdia e paciência para que ele um dia pudesse pagar. Ele disse: eu pagarei tudo quanto devo. E o seu senhor, o seu amo, como se dizia antigamente, teve compaixão dele e perdoou tudo. E o que faz ele? Assim que encontra um amigo, um colega de trabalho que devia bem menos, agride, o homem suplica a paciência, ele não tem e manda que ele seja preso. E diante disso, o patrão, quando soube, ficou indignado e manda que ele venha até sua presença e pergunta: você não deveria ter agido com a mesma paciência que eu tive com você, mau servo? E vai então determinar que ele seja preso e lá ficasse até pagar o que deveria. E Jesus diz que o Pai, que Deus, nosso Pai, nos tratará exatamente assim, dessa maneira. E a gente costuma dizer: não é vingança de Deus, é uma questão de recebermos da vida aquilo que ofertamos à vida. Porque a vida é uma via de mão dupla. Nós fazemos e, de acordo com as nossas realizações, o efeito das realizações, esse efeito retorna para nós mesmos. É a grande lei de causa e efeito.
E o ensinamento de Jesus aqui, e consta aqui, é exatamente o ensinamento que nos propõe esta reflexão com relação à nossa conduta, com relação aos nossos posicionamentos diante da vida. Como é que temos agido? Temos agido como esse, é um credor, né? O credor, aquele que está para receber um pagamento. E o credor incompassivo, esse cidadão que não agiu de uma forma rude, cruel, sem paciência, sem tolerância, embora tenha sido beneficiado pelo seu patrão. Ele teve a sua dívida perdoada, mas não fez o mesmo ao seu semelhante. Não agiu da forma como ele gostou de ter recebido do seu patrão, né? O patrão perdoou as suas dívidas e ele fez exatamente o contrário. É por isso que Jesus, conhecendo a natureza humana, coloca o amor a Deus, o amor ao nosso próximo, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao nosso próximo o que desejamos que nos seja feito. Ora, se ele desejou e recebeu o perdão de uma dívida, era para ter agido da mesma forma. Mas essa tem sido o nosso posicionamento humano no cotidiano. Nós queremos receber, ser beneficiados, amparados, abençoados, perdoados, mas somos por demais severos com o nosso próximo. A mensagem de Jesus é essa mensagem de advertência, de chamamento. Como é que somos tão imperfeitos, necessitamos tanto do perdão um dos outros e, sobretudo, o perdão divino, né? E somos tão, muitas vezes até cruéis diante das faltas, diante dos erros dos nossos semelhantes. E quando a gente fala em semelhantes, a gente começa pelo ambiente familiar. Não é necessário os grandes gestos, não é necessário que se faça algo muito grave para que possamos perdoar. É no dia a dia, no cotidiano, em que as nossas imperfeições vêm à tona. Tem um amigo que dizia que só a família sabia quem realmente nós somos, porque em família, entre quatro paredes, nós nos desnudamos, ou seja, nós nos expressamos como realmente nós somos, com as nossas manias, com os vossos vícios, enfim, não, estamos longe da crítica da sociedade, né? Estamos longe dos olhos das pessoas, estamos ali em família e nos revelamos com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, agimos de uma forma que não teríamos condições de agir no ambiente de trabalho, no ambiente social, enfim. Em casa, podemos verdadeiramente até nos transformar, revelando o nosso lado imperfeito, as nossas manias, vamos assim dizer, o nosso pouco trato uns com os outros, a nossa impaciência, a nossa intolerância com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com aquelas pessoas que trabalham em nossa casa, enfim. Nós nos colocamos tal qual nós somos. Ele dizia, nós nos desnudamos e aí nos revelamos como realmente cada um é. E
se somos assim seres imperfeitos, todos em um processo de crescimento, um processo de aprendizado, estamos a necessitar desse olhar tolerante, desse olhar indulgente, de perdão para com as nossas faltas. Por que somos tão severos com relação ao outro? A gente vê, por exemplo, casais que aparentemente vivem muito bem, mas que entre quatro paredes vivem em pé de guerra. Porque nenhum dos dois sabe ceder, sabe tolerar. Nenhum dos dois. Cada um que exija do outro um determinado posicionamento que ele não tem. E ninguém quer parar para analisar. Se for conversar, o que é que a gente vê? Cada um que queira se justificar. E em nenhum momento se diz: eu errei, eu fui omisso, eu negligenciei, me perdoe, vamos recomeçar. Isso é um exemplo simples dentro da vida conjugal que a gente vê constantemente. Acontece acontece conosco, com a parentela, com familiares, porque é da nossa humanidade. Então fica muito claro que Jesus, conhecedor da natureza nossa, da natureza humana, da nossa essência, sabe das nossas necessidades, sabe exatamente das nossas dificuldades de amar, de perdoar, de ter paciência, tolerância uns para com os outros. Eu trabalhei com um cidadão que teve uma educação familiar de muita disciplina, de muita organização, e casou com uma jovem maravilhosa, era um amor muito grande, e que logo de manhã tinham brigas terríveis. Isso por quê? Porque ela, quando ia escovar os dentes, ela pegava um tubo de pasta e espremia no meio. E ele tinha sido educado a espremer o tubo de pasta de baixo para cima. Um detalhe. E a briga era feia. Começava com isso, com reclamação, e daí vinha o desbulhar, vamos assim dizer, de outras questões, de outras imperfeições um do outro, e estava armado exatamente o palco das intrigas, o palco das brigas, né? Do cenário, das confusões familiares. Uma coisa boba. E isso gerava um transtorno terrível, muito sério. Então a gente vê o nível de intolerância, a falta de bom senso, de bom humor. É a nossa pequenez. São as nossas limitações. Às vezes, na casa espírita, nós somos muito exigentes uns com os outros. E às vezes, por quê? Porque a gente quer, é espírita, é cristão, deve agir de determinada forma. É inconcebível tal atitude. Ora, meus irmãos, nós estamos ali na seara do Cristo, na casa espírita é a seara de Jesus, para servirmos de instrumentos em função do bem, mas sobretudo para, através da vivência uns com os outros, vencermos a nós mesmos, lapidarmos as nossas arestas, consciente de que ninguém é perfeito. Fulaninho não devia estar nessa atividade, nessa tarefa. Não é legal, não tem uma atitude muito correta.
E os outros têm? Talvez tenham alguns que aparentem uma serenidade, um equilíbrio, e dentro o sentimento, o pensamento é outro. Então, todos nós somos espíritos imortais em um processo de evolução, buscando vencer a si mesmo, tentando fazer desabrochar a luz que temos dentro de nós, porque Jesus diz: vós sois luz, que brilha a vossa luz. E é uma luta incessante esse desabrochar, vencer as más inclinações. Primeiro, tomar consciência delas já é difícil, e vencê-las então todos nós estamos nesse processo. Por isso que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que significa perdoar as ofensas, ser indulgente, ser misericordioso um com os outros. É essa a proposta de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que queremos que os outros nos façam. É a expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Quanta reflexão, quanta necessidade de entendermos tudo isso e, sobretudo, de vivenciarmos. Mas fica a proposta do Cristo e a consciência de que um dia alcançaremos a perfeição para a qual Deus nos criou. Então, meus amigos, deixamos assim essa reflexão para a semana e vamos agora fazer as nossas vibrações. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as forças do bem do universo. Vamos pensar verdadeiramente, intensamente, na paz, no amor, na saúde, fé e esperança, desejosos de que essas nossas vibrações nos envolvam em bênçãos e alcancem aos nossos irmãos necessitados. Vamos agradecer também a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que nos são concedidas. Senhor nosso Deus, aqui estamos singelamente vibrando, rogando pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas clínicas de repouso, nos asilos, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo para as suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações.
Agora façamos silêncio, uma breve pausa, para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Deus nosso Pai, as rogativas apresentadas. Estendei vossas mãos sobre todos nós, nos concedendo a sua graça, para que não nos falte fé e esperança em nosso caminhar terreno. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Até breve.